Olá pessoal, meu nome é Francisco, bem-vindos ao podcast da Canon, o Canoncast. Hoje a gente vai falar com Mônica Zaratini. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Francisco, prazer. Prazer também, Luísa. Agradeço vocês de terem me convidado para vir aqui nesse espaço maravilhoso, poder falar um pouquinho da minha vida, falar sobre fotografia, falar sobre os projetos, enfim. É uma troca, né, que a gente faz aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E com o público. Mônica, onde você nasceu? São Paulo, no Bexiga. No Bexiga. Como foi? Você nasceu lá e foi criada lá? Fui criada lá, morei lá até os 17 anos. Como é que foi ser criada no Bexiga? Foi incrível, né? Porque eu nasci na Rua Vaiandava e eu acompanhei a construção do Minhocão, né? Então, assim, a gente brincava de carrinho de rolemã quando estava construindo. E, assim, eu amo a Praça Roosevelt, foi, assim, um dos lugares que eu mais curti quando eu era pequena, criança. A gente não tinha muito espaço para brincar. A gente brincava na frente do prédio, andar de bicicleta minha avó não deixava, porque a gente foi criado pela minha avó, né? E a minha avó não deixava muito, porque tinha medo de atropelamento. E, de fato, uma vez... meu irmão foi atropelado mesmo com bicicleta, porque era realmente perigoso. E, então, a gente não tinha muito espaço, assim, nem contato com a natureza, né? Eu fui criada, minha infância foi no concreto. Eu estudava na escolinha de aplicação da USP, que, aliás, a minha vida inteira foi na USP, né? Até o doutorado. Mas eu ia, então, de manhã, às 6 horas, pegava um ônibus na 9 de julho, ia para lá, para a USP. Então, o tanto de verde que eu conhecia era o verde da USP, assim, né? Do contato com a natureza, porque realmente ali onde eu morei, especificamente na Vaiandava, era a Praça Roosevelt, tudo mais muito concreto. Sim. Pouca natureza, né? Então, foi crescendo ali. Você foi criado pela sua avó? Porque... acho que muitos devem saber, mas o meu pai ele foi um preso político, ele foi um dos 15... trocados pelo embaixador norte-americano, naquele sequestro feito lá pelo MR8, né? E meu pai, então, eu praticamente só conheci ele até os 7 anos. Depois dos 7 anos, que eu tinha 7 anos em 68, né? Eu nasci em 62, 69, quando ele foi banido. Quando uma pessoa é banida do país, ela perde a nacionalidade, né? Eles foram trocados, esses 15 presos, estava o Zé Dirceu, estava uma série de outros presos, Gregório Bezerra. Aí eles perdem a nacionalidade de brasileiro e foram para o México, no caso. De lá para cá, cada um foi para um lugar, meu pai foi para Cuba, enfim. Alguns países abrigaram eles. E aí a gente perdeu o contato com meu pai, né? Então, eu fiquei assim, sem saber se estava vivo ou morto. A gente, na época da ditadura, não tinha como ter contato. Não tinha nem telefone. Sim. Quanto mais, né? Hoje que a gente vê internet, celular e tudo mais, né, era outra realidade. Quando você crescendo ali com a sua avó gostava de arte? Minha avó, não. Minha avó era daquelas italianas. Mas o meu avô, que também me criou, né? Ele foi pioneiro do cinema mudo em Campinas. Ele tinha ele era pedreiro, né? Na verdade, ele tinha uma coisinha de mármore, marmoraria, fazia os bancos de jardim de lá de Campinas, né? Porque ele nasceu em Pirassununga. Meus bisavós, em 1865, ingressaram no Porto de Santos e foram para Pirassununga. E meu avô depois foi para Campinas, casou com a minha avó, e meu pai e meu tio, que foi ator também, o Zara, né, Carlos Zara, e aí eles vieram para cá, para São Paulo, porque eles entraram na Politécnica, na USP, os dois. E aí, então, foi que meu avô comprou esse apartamento na Rua Vaiandava para o meu tio e meu pai morarem, porque estudavam na Politécnica. Nenhum dos dois virou engenheiro. Um virou ator, outro virou político. Então, foi muito engraçado isso. Então, assim, de veia artística na família, eu posso dizer só do meu avô, que ele era tudo nessa Cinemateca. Ele fazia papel,
principal. Então, os filmes eram A Carne, Sofrer para Gozar, Os Falsários, mas eram filmes western, não eram filmes de pornochanchada, nada disso, né? Mudos, né? Filmes mudos. E acho que até deve ainda estar na Cinemateca, eu espero, né? E chamava APA Filmes. E ele teve um sócio, né? Então, assim, era um hobby, na verdade. Não era um trabalho em si, né? Era um hobby, eles faziam. E era aquela coisa, faziam tudo, né? Eram donos, faziam cenário, faziam tudo. Sim, olha. E você teve contato com a fotografia? Então, quando? aí eu estudei até a 8ª série nessa escolinha e fui fazer o colegial no Equipe. No Equipe, na época, 3 anos, né? Primeiro, segundo, terceiro. No primeiro ano tinha História da Arte. No segundo ano, que era 1978, a opção era, se eu podia optar entre História da Arte, continuar, ou fazer fotografia. Eu já tinha feito História da Arte, né? Então eu falei, vou fazer fotografia. Aí me encantei, né? Aquela coisa, laboratório, revelar filme, ampliar a fotografia, aquela coisa na luz vermelha, a imagem vir, e foi incrível. E aí veio o terceiro ano colegial, 79, quando a minha primeira foto foi publicada. Por quê? Porque eu comecei a ver que eu tinha que trabalhar, porque eu não tinha dinheiro para comprar filme. Eu tinha bolsa no Equipe, né? A gente era uma escola particular, mas eu e meu irmão estudamos lá. Somos muito gratos ao Equipe, que a gente pagava muito pouquinho. E porque meu pai não se sabia onde estava, né? E minha mãe, sozinha, professora, não tinha muitas condições de estar bancando mensalidade alta. E aí eu fui trabalhar mesmo. O que eu procurei? Como eu vivia já em passeata, pelo fim da ditadura, tal, já estava naquele meio de agitação política, eu descobri que tinha meu primeiro emprego foi numa empresa de jornais de sindicato, a Alboré. E aí lá eu fazia assim o início daquele foca que ninguém quer fazer, sabe? Ir para a porta de fábrica 5 da manhã, fotografar as panfletagens. Quando o Lula ficou preso no sindicato, né, tinha que dar plantão à noite, porque a polícia podia chegar. Eu trabalhava para os sindicatos metalúrgicos do ABC de São Paulo, me lembro dos padeiros, dos eletricitários, dos químicos, ali na Tamandaré. Então, eu trabalhava para os jornais de sindicato, né? E aí eu me encantei e era um meio que eu tive de poder continuar com a fotografia. Minha primeira máquina foi uma Pentax MX. E eu fui comprando tudo assim, a lente, a normal, primeiro paguei 6 prestações. A máquina, primeiro 6, a lente, tudo era assim em 6. Só quando eu terminava a sexta, começava uma 135. Eram lentes fixas. Ou uma grande angular, eu tinha 28. As minhas primeiras lentes foram 28, a normal e a 135. É o que eu tinha. Né? 2.8, não podia ser muito clara, porque era muito caro. E o flash, Vivitar, na época. Então, era um equipamento muito simples. Depois é que fui ganhando dinheiro, né, com o trabalho, e aí eu dei um break, porque eu entrei em História na USP, e aí eu resolvi, depois que eu me formei, eu resolvi dar aula de História. Eu quis, assim, sabe, ser professora. Então, foi um período que eu dei uma parada com a fotografia. Assim, você entrou com quantos anos em História? Foi logo depois do colegial? Não, eu fiz um ano de cursinho. Tá. Eu me lembro, fiz um ano de cursinho. Era novinha, né? Eu fiz um ano de cursinho. Eu acho que eu prestei... é porque eu prestei a primeira que eu prestei foi para Biologia. Porque eu tinha um professor de Biologia que a classe inteira prestou para Biologia. Ele era muito legal, o Maurício. E na equipe, né? O Maurício. E ele influenciou muito a gente. E eu, graças a tudo, eu não passei.
Porque se eu tivesse entrado, a gente acaba ficando, Sim. né? E eu não tem nada a ver comigo, nada, nada. Meu negócio é comunicação, é fotografia, é internet, é cinema, é história, né? Artes e a parte de humanas. Jamais. Biomédica, nada disso, entendeu? Mas o seu primeiro contato com a fotografia já não foi no curso, ou foi? Foi no curso e aí eu já Antes comecei a trabalhar. disso, você já não fotografava? Não. Nunca tinha pegado uma câmera? Não. O que eu tenho de memória de câmera, que meu pai e minha mãe tinham aquela câmera caixotinho, a Yashica, sabe? Uhum. E a gente morava na Rua Vai Andava, não tinha ainda o Minhocão, tinha um terreno baldio ali onde é o Sacolão agora. Uhum. E eu nunca me esqueço que ele colocou no timer e fomos os 4 para tirar a foto. Passou um cara e levou. Ah, mentira. O único... Então, as fotos que tem de infância eram todas assim, dessa Yashica, sabe? Eu tenho fotos bacaninhas até de infância, assim, com essa máquina que tinha. Mas depois... Mas nunca eu não fotografei antes disso. Antes dos 16 anos, eu nunca tinha pego numa câmera. E da onde vem o encanto? De chegar lá no curso e... Foi, acho que a mágica da fotografia, né? A imagem. Eu acho que a imagem é um negócio muito louco, porque né? você não tinha esse desejo, né? Não era uma coisa assim, vejo fotografia, vejo alguma coisa e, nossa, consegui chegar próximo, vou tentar. Não, e assim, e eu acho também que a fotografia, ela sempre para mim foi um meio, né? Um meio de estar nos lugares e assim, naquela época, com a ditadura, era um meio de eu registrar aquele momento histórico, né? Então, para mim, aquilo ali foi assim, juntou, sabe? Juntou tudo. Eu era do Grêmio, aliás, o Serginho Groisman era do Centro Cultural e eu era presidente do Grêmio e ele era do Centro Cultural. Então, a gente organizava shows na equipe, tinha... O Belchior, praticamente, a gente que lançou. Pode perguntar para o Serginho. É verdade, o Belchior, ninguém conhecia ele. A gente fazia shows, os shows lotavam no fim de semana, lotavam. Muitos não foram aí em frente, mas eu me lembro bem. Então, o Gil foi. A gente fez muita coisa legal lá. E, assim... E eu estava nessa coisa de efervescência política, né? Aí meu pai, nessa época, tinha voltado clandestino para o Brasil e estava preso. Então, ele estava preso novamente. Então, eu ia no presídio visitar meu pai. E foi incrível, porque foi uma coincidência do destino. A fachada dele, para fingir, né, que eles trabalhavam, ele e o companheiro dele, era um 3x4. Então, depois que ele foi preso, eu ainda fui lá no DOPS e peguei as banheiras, o ampliador, peguei tudo, peguei o negócio de filme, ainda consegui ficar com muitas coisas, que eu não tenho mais nada hoje, que eu vendi na época. Depois que uma época da vida eu vendi, mas assim, eu não tive, não foi ele que me incentivou, porque eu nem sabia, né, que isso era. Foi uma coisa, uma curiosidade, né? E aí, assim, depois teve o processo todo de anistia, meu pai foi solto, aí voltou a redemocratização, foi tudo, caminhou, né? E aí foi a época que eu me formei em 86, na faculdade, fiz licenciatura também, na USP. E depois de velha que eu voltei para a USP para fazer mestrado e doutorado, mas aí depois eu fui trabalhar e entrei no Estadão em 88, né? Sim. Você passou um tempo dando aula. Foi. Como era? Porque, assim, até então, o seu trabalho era registrar histórias em imagem. Isso. E agora você estava no texto da história. Exatamente. Mas, assim, eu vejo muito, o meu caminho foi muito contar narrativa, contar história, sabe? Isso sempre me fascinou. E aí eu dava aula para a 6ª série, para a 8ª, para colegial. E adorava, eu dava aula de história geral, história do Brasil. Então, assim, para mim era muito realizador você conseguir fazer uma pessoa se interessar, porque é muito difícil, né? O aluno não gosta muito de história, né? A verdade é essa, é uma matéria chata de você dar.
E aí eu tinha todos os dias, levava eles em cinema, final de semana. É nada como ser jovem, né? Nada como ser jovem, que você tem força para tudo, vontade para tudo, pique para tudo. E aí depois, conforme o tempo foi passando, eu vi que estava ficando pesado para mim, porque professor eternamente ganha muito pouco, né? E aí eu falei, tá difícil, né? Para eu sair da casa da minha mãe, eu queria morar sozinha, naquele miserê que eu estava, não ia. Aí eu voltei a fotografar. A sua mãe dava aula de quê? A minha mãe, ela nessa época, ela estava como supervisora de ensino já. Ela foi diretora legal. de escola, supervisora de ensino, ela é pedagoga, né? Então, assim, eu queria, né, minha independência, né? 25 anos, você fica, né? 26 anos, 27. E aí eu voltei a fotografar. E aí eu comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você passou um tempo, deixou a câmera de lado, falou assim, tá, exatamente. vai ficar ali. Ficou uns 3 aninhos aí, ela ficou paradinha. Vou só dar aula. Ficou paradinha. E depois eu teve uma época que eu tinha 4 trabalhos. Eu dava aula de manhã numa escola, à tarde eu trabalhava no Centro Cultural, era assessora de imprensa, à noite eu dava aula em outra escola e fim de semana eu dava plantão de fotografia no Diário Popular. Vocês lembram do Diário Popular? Sim, já foi falado bastante aqui. O Diário Popular era ali onde eu... Sabe o Bar do Estadão, ali na São Luís? Então, o Diário Popular era bem em cima ali. E aí foi quando o Hélio Campos Melo estava no Estadão e me chamou, viu uma foto minha na capa do Diário e me contratou para o Estadão, assim. O que eu conhecia de Hélio Campos Melo, Nair Benedito, Juca Martins, era da época das greves do ABC, que eu olhava para eles, eu era uma foca da foca, eu estava aprendendo, né? Eu olhava aqueles caras assim, eu olhava, eu falava, gente, esses fotógrafos, olha como eles têm lente grande, né? E, sabe, era uma admiração, era um negócio, mas assim, eu não conhecia eles, eu não falava muito com eles, falava assim, muito timidamente, né? Eu era uma foca. Eles tinham a agência F4, que foi muito importante, né, no movimento. Uma agência de fotografia independente, então não trabalhavam para jornal nenhum. E, nessa época, ele foi chamado para o Estadão e ele quis montar uma equipe com mulheres fotógrafas. Então, ele deu uma loucura no mercado. Ele fez um absurdo no mercado, porque, assim, os fotógrafos do Estadão já eram fotógrafos todos bem de idade avançada, né? Vamos dizer, de uns 60. E ele, de repente, troca por toda uma leva de fotógrafos jovens e muitas mulheres. Eu acho que ele contratou eu e mais umas 5 mulheres. Contratado na CLT, carteira assinada, tudo bonitinho, entendeu? Então, foi uma loucura, assim, sabe? Aí, depois, a Folha começou também a contratar. Então, foi quando, nesse final da década de 80, que a mulher entrou mais no fotojornalismo, vamos dizer assim, com mais gente, mais mulheres, né? Mais fotógrafas. Nossa, que interessante. Quando você foi contratada para o jornal, o que você começou fazendo lá? Sendo repórter fotográfica. Repórter fotográfica em qualquer pauta. Qualquer pauta. A primeira pauta que ele me chamou, eu nunca vou me esquecer. Também são coisas que a gente não esquece. Dia dos Namorados na Rua do Aroche. Foi a primeira pauta que eu fiz para o Jornal da Tarde. E eu lembro que eu fiz o casal vindo assim na Rua do Aroche. Era preto e branco, né? E eu já sabia laboratório, porque eu tinha feito. Isso foi bom para mim, né? Foi bom porque eu já tinha isso. Acho que também ele me contratou por conta disso, que eu já revelava, eu desenrolava no laboratório. E quando a gente fazia viagens, vocês não têm noção que a gente carregava, gente. Era um absurdo. A mala do ampliador era um negócio quadrado, assim, enorme.
Tinha uma outra mala que vinha as químicas todas, né? Química para fazer a revelação e para fazer a ampliação. Caixa de papel, né? Tinha que levar o papel, envelope, né? A gente não levava caixa, levava envelope. As químicas para fazer os preparos, as banheiras, tudo. Tinha que levar tudo, pano preto para fechar o banheiro de hotel. E a maldita Lifax, que é uma transmissora azul, que a gente punha o papel fotográfico enrolado assim num rolo que rolava e uma agulhazinha fazia o som pi 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 pi. Então, de acordo com o som, era o tom de cinza. E a gente conectava essa máquina no fio do telefone, via telefone, o som ia e chegava no Estadão. Que outra máquina fazia a leitura do som, transformar em tom de cinza do branco ao preto, né? Gente, olha que fenomenal. Então, assim, era uma quantidade de peso. Essa Lifax aí, olha, eu acho que devia pesar, olha, sem brincadeira. Só a Lifax, eu acho que eram uns 5, 6 quilos, meu. E mais o equipamento, que a gente tinha que levar 300, né? A gente geralmente viajava com uma lente 300, né? Monopé, né? Aí todo o conjunto das outras lentes, aí levava geralmente 2 máquinas. Então, assim, acho que esse fator dessas meninas serem contratadas, a Ana Carolina, a Lulude, a Mônica Maia, a Márcia Zucchi, a Norma Albano, também porque a gente sabia fazer laboratório, né? Não era... Ninguém entrava ali para... Porque se fizesse a pauta aqui em São Paulo, você até conseguia mandar pro laboratório daqui. A gente tinha o laboratório dentro do jornal. Sim, mas então, a gente voltava para... Ou um motoqueiro ia buscar o filme, ou a gente voltava para a redação, revelava e ampliava, né? Só que quando você estava viajando... Quando a gente estava viajando, a gente tinha que ser o laboratorista. Sim. E tinha que ser também o operador de telefoto, que chamava telefoto. Então, a gente fazia essas funções que tinham pessoas que faziam aqui. Aqui em São Paulo, a gente só era repórter fotográfico. Só ia lá, fazia a matéria, identificava, fazia a legenda, né? Hoje, para quem é novinho, né? Só manda pelo WhatsApp ou sobe em algum drive para fazer as coisas. Antigamente, o drive pesava 5 quilos, fora as químicas. Não, o total dava acho que uns 30 quilos, brincando, assim, sabe? Você tinha 20 que quilos. fazer um blackout no banheiro e ficava. Você usava o banheiro junto com as químicas de... Um fedor, então os repórteres é que sofriam, porque eram obrigados a ficar no quarto com a gente, com esse cheiro de sulfito de sódio, a gente usava vinagre, às vezes, para fazer interruptor, entendeu? Quando não tinha o ácido acético, então hidroquinona, esses cheiros horríveis, né? Assim. Você passou quanto tempo nessa vida dentro do jornal? Viajando, tirando foto, revelando, mandando... Olha, no total, eu fiquei dentro do Estadão 26 anos e meio. Mas fazendo fotojornalismo, não? Os últimos 9 anos, eu fui editora de fotografia, subeditora. Mas, até lá, assim, sempre exerci a função de fotógrafo, até o fim também eu sempre fotografei. Claro que nas últimas viagens que a gente fez, era tudo só com computador, né? Descarregava o cartão e beleza, né? Quando você se descobriu na fotografia, a ideia sempre era o fotojornalismo? Sempre. Não passou outro tipo de fotografia? Nunca. Sempre a minha paixão foi a rua, estar na rua, fotografia documental, você está vendo o que está acontecendo, está perto, contando uma história. Eu nunca, assim, gostei de publicidade, nunca. Estúdio, assim, eu fiz algumas coisas de estúdio, mas, assim, não era minha praia. E dentro do jornal tinha também, né? A gente tinha suplementos que tinham estúdio de fotografia. Dentro do jornal tinha um super estúdio. Tinha um puta estúdio de fotografia.
E tinha o fotógrafo do estúdio, né? E o estúdio era usado para quê? Para retratos ou... Então, porque a gente tinha suplemento feminino, tinham suplementos que, depois de produtos que foi tendo, ao longo do tempo que eu fiquei, esses 26 anos e meio, teve muitas reformas gráficas, teve muitas criações de caderno, teve muitas fim de cadernos, então teve muito uso o estúdio. O estúdio foi usado bastante. Às vezes tinha que fazer retratos de candidatos, por exemplo, a gente levava, às vezes, para fazer retratos. Os suplementos é que usavam mais, né? E teve uma época que o Estadão teve muito suplemento. Foi uma época áurea, né? Onde foi um boom, um desenvolvimento de muitas editorias, né? Então, surgiram várias editorias. E o estúdio era bem usado. E aí, fotojornalismo não tinha outra coisa, não tinha retrato, não tinha publicidade. Você queria estar na rua contando história. Eu acho que assim, até hoje, assim, até meu livro é um pouco isso, que é uma reportagem que eu fiz em Canudos, né? Em 89, e era uma reportagem para um suplemento, que era um caderno especial sobre os 80 anos da morte de Euclides da Cunha, que Euclides da Cunha foi um repórter que acompanhou a quarta expedição da Guerra de Canudos, né? E ele era do Estadão. Então, o Estadão fez um caderno especial comemorativo de morte, é horrível falar, mas vamos dizer, uma homenagem aos 80 anos da morte dele. E aí, o que eu tive? Eu tive essas fotos, eu guardei a vida inteira, sempre quis voltar. Aí eu precisei sair do jornal para me assentar e voltar para lá. E eu voltei depois de 27 anos, eu voltei, achei 5 personagens, e aí eu projetei as fotos antigas em cima deles, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, aqui. Essa menina da Ilza aqui, né, com a avó e o gatinho, eu projetei a foto antiga. Eu levei um projetor já na viagem e projetei em cima dela depois de 27 anos. Então, é uma forma de contar a história com os dois tempos, né, com camadas de tempo. Mostra de novo a capa um pouquinho mais alta. Sim. Isso. E essa aqui são filmes infravermelhos, infrarredes, que eu tinha também vencido na geladeira, que eu fiz as paisagens. Então, eu botei 3 tempos no livro. O tempo de 89, onde a fotografia era analógica, preto e branco, e era aquilo, e foi uma reportagem mesmo, onde eu não só vi questões como, por exemplo, a da água, né? As questões da guerra, tudo mais, mas também a gente entrevistou pessoas. E aí eu fui atrás dessas pessoas sem ter ideia se eu ia achar ou não. E aí eu dei um Google, porque tem um padre, né, na reportagem, que é o Padre Enoque. Eu falei, bom, se esse padre ainda existir, ele vai ser. Deixa eu mostrar a fotinha do padre aqui. Aqui, ó. O padre na estrada, né? Aí eu cheguei, dei um Google e descobri que ele estava numa paróquia de lá em Euclides da Cunha. Então, eu fui, primeiro lugar lá, nele, e mostrei todas as fotos, porque eu peguei, como eram filmes, eu escaneei todas as fotos, eu editei, eu tinha umas 40 fotos escaneadas, pus num laptop e mostrei para ele. Eu falei, olha, eu gostaria muito de reencontrar essas pessoas, né? Aí ele lembrou de umas 6, de nome, assim, sabe? Porque também ali, né, eles têm as lutas deles, da guerra, de lembrar tal. E eu fui atrás, em Monte Santo, em vários lugares da área rural. Eu ia batendo nos lugares, conhece fulano, conhece ciclano. Meu, foi difícil, mas eu encontrei. Uma referência antiga, né? Com a referência de quando a pessoa era... Quanto tempo? Quantos 27 anos. 27 e esse anos menino pós... aqui chorou. Esse menino aqui, Gilmar, olha para isso. Esse menino aqui, ó, o da barriga grande, aqui, ó. Sim.
ele nunca tinha se visto numa fotografia, ele não sabia como ele era pequeno. Aí eu cheguei, a mãe dele dizia, é você, é o primo, é o sobrinho, é não sei quem, o irmão e tal. Ele reconhecia todos os meninos, mas ele não se reconhecia. Quando ele se convenceu que ele era ele chorou. Olha a carinha dele. Aqui, ó. Ai, que demais. Dá para ver o furo aqui? Não. É isso aqui que encareceu o livro absurdamente. Sim, para fazer o... Porque isso aqui chama em gráfica faca. Uhum. Nossa, isso aqui, o livro ficou assim... porque e outras frescuras que eu resolvi pôr, Você né? faz a impressão, né? Normalmente, dependendo da máquina, ela consegue imprimir, consegue até recortar, fazer o refilamento, mas para fazer um furo específico, não tem máquina preparada para isso. Então, tem que imprimir tudo, fazer o furo, depois mandar de novo para a máquina, encadernar ou fazer outras coisas. Então, realmente, encarece o processo. 5 facas, né? Porque eu achei 5 personagens E assim, na verdade, não é que eu também fiz por economia que um livro pequeno, mas eu queria um livro pequeno. Porque eu queria um livro que possibilitasse as pessoas irem no ônibus, no metrô, sabe, pôr na bolsa, e tem um texto no fim que eu pus, né, para explicar. Então, assim, a capa eu resolvi fazer ela aveludada, então também encareceu. Essa costura aqui que ninguém queria que eu deixasse aparente, foi uma briga. Não vão achar seu livro na estante. Eu falei, mas eu não quero que ache meu livro na estante. Tem umas questões mercadológicas. Não, aí ninguém vai usar, mas eu quero, assim. Então, assim, Então, voltando ao assunto que a gente estava falando... São 2 tipos de fotografia, o fotojornalismo aqui e depois de 27 anos, que foi uma coisa documental e autoral, mas que não deixa de ser, né, você contar uma história. Sim. Né? Eu voltei lá para fazer um trabalho de autora, né, vamos dizer assim, porque eu já fui com essa ideia de tentar achar as pessoas. Fui assim, no escuro, por minha conta, dinheiro meu, entendeu? Até minha amiga... Muito amiga minha, Paula Marina, foi comigo. E, assim, a gente se divertiu à beça na viagem. E alugamos um carro. Mas foi tudo uma aventura, né? Uma aventura completa. Sim. Diferente da primeira vez que eu fui também com uma repórter, mas que eu fui com tudo subsidiado pelo jornal. O jornal alugava as coisas, dava o dinheiro, entendeu? Pagava a passagem. Completamente diferente, né? A visão de uma era fazer um retrato, né? Na verdade, a gente também estava contando uma história, que era como estava o local onde Euclides da Cunha foi, cobriu porque a guerra teve 4 expedições, né? A primeira, a segunda e a terceira, os sertanejos esmagaram o exército, com pau, com pedra, esmagaram, botaram eles para correr. Eles só sufocaram o vilarejo por conta que, na 4ª expedição, eles foram com tudo mesmo. Foram com canhão a dar com pau. E, assim, o que incomodava, né, a Jovem República, na época? É que ali se formou um vilarejo em cima de uma terra que não era deles, né? Era uma ocupação, vamos dizer, como tem as ocupações aqui no centro, né? Ou o MST. Eles ocuparam o lugar e começaram a viver ali em comunhão. Então, tudo que plantava era de todo mundo. O Antônio Conselheiro era um doido, né? Ele falava que era contra o casamento, proibia bebida alcoólica, proibia roubo. Se alguém roubasse, era pena de morte na hora. Roubo não podia ter, nem roubar um nada, entendeu? Então, ele tinha aqui umas coisas e as pessoas iam como... Ele era um líder mesmo, né? Sim. E, assim, ele foi visto como um monstro na época. A imprensa via ele como um monstro de Canudos, né? Que estava realmente pegando aquele povo e tirando da cabeça dele os valores cristãos, católicos, né? Enfim, então aí foi esse sufocamento que foi na 4ª expedição. E o Euclides da Cunha escrevia para o Estadão
Imagine, se na minha época, que era da telefoto, imagine na época dele. Para chegar uma reportagem no Estadão, era uma carta que chegava, entende? É uma loucura, né? Sim. Então, mas ele era o repórter. O que ele via, ele escrevia, né? Não tinha... Pouquíssimas fotos teve pouca foto dessa época. Qual que é a diferença da cabeça do fotógrafo e do editor? Porque você foi as duas coisas. É bem diferente. Porque é o seguinte... Porque você foi editora de fotografia. De fotografia. O que ocorre com a gente, fotógrafo, é que a gente não desapega, né? É muito difícil desapegar. Sim. Você faz uma imagem, aquela imagem tem uma coisa que você não consegue, às vezes, optar entre uma e outra. E um jornal, você tem um pedaço de papel, né? Você tem um pedaço de papel e que você, como editor, você está sabendo tudo o que está acontecendo no jornal inteiro. Em economia, em esporte, em cidades, em política. E o fotógrafo, ele foi para fazer aquela cobertura específica. Então, ele está dentro daquela história específica. E ali, para ele desapegar e ele ver o que é que vai ser melhor para comunicar, para valorizar o que ele viu, né? Porque o que ele foi uma testemunha ocular daquilo que aconteceu, do fato, né? Ele esteve ali, presente, de corpo presente. O editor não esteve de corpo presente. Quem esteve de corpo presente foi o fotógrafo e o repórter. Vamos falar o português, claro. O editor está lá sentado a bunda na redação. Só que o editor, ele tem uma visão global. Eu ficava ali, trabalhava, sei lá, 8 horas, 9 horas, às vezes 10, às vezes 7, entendeu? Mas o tanto que eu ficava ali, eu via 3, 4 mil fotos por dia. Todo dia. Todo santo dia. A gente pegava da meia-noite e ia vendo tudo que entrava, do mundo inteiro, de todas as agências, tudo, via tudo. Para você ter essa coisa do todo, né? Então, para você, o leitor, ele quer o quê? Ele quer a melhor informação. Ele quer a melhor foto, ele quer o melhor texto. Ele não quer saber se para o fotógrafo foi difícil escalar aquele poste para chegar lá de cima e fazer uma foto. Aquela foto para o fotógrafo foi uma loucura para ele conseguir aquela imagem. Para ele, aquilo ali é uma super imagem. Mas para o leitor, ele prefere saber o que aconteceu lá embaixo, entendeu? Sim. Ali, que pode ser uma foto mais simples, mais direta até, entende? Então, assim, essa é a diferença básica. Quando você tá como fotógrafo, você está muito ligado àquilo que você acabou de cobrir, aquela narrativa que você tem que contar. O editor, não, ele está um pouco mais solto, e não é o trabalho dele também, né? Então, ele consegue, por exemplo, quando vários fotógrafos vão fazer uma cobertura, de ter um discernimento, né? Entende? Uma imparcialidade, vamos dizer assim, de pegar realmente o que vai compor o conjunto da história. Vamos supor, a posse do Lula. Então, tem uma cobertura ali. Você não vai só fazer uma imagem do Lula assinando, pegando a faixa. Aí, né? O Bolsonaro vai passar a faixa para ele, vamos dizer assim, que essa imagem vai ocorrer. Não vai sair só isso na capa do jornal. O leitor vai querer ver, né, os sites, né? Os sites vão mostrar outras facetas da posse, né? Outros acontecimentos, o povo feliz, o povo nadando lá no lago, né? O outro que tropeçou, pisou no vestido e caiu, a outra, entendeu? Então, assim, essa é a diferença, eu acho, básica entre um editor e um repórter ou um fotógrafo. Como é que um editor consegue escolher entre 500 fotos que chegaram? É treino de olho, né? Como o texto também é a mesma coisa. Ele pega, vamos supor, o editor também pega o texto de 2 repórteres, às vezes, numa grande cobertura, e ele tem que alocar, né? Sim. Para dar aquela redação final na reportagem. A mesma coisa é o editor de fotografia. Ele tem que
ter o olho treinado para poder escolher a melhor foto. E, às vezes, é uma coisa tão sutil, um átimo de segundo, assim, um átimo de segundo que muda completamente a imagem e deixa ela com uma qualidade infinitamente superior à outra, que foi 1 segundo antes, ou uma lente diferente usada. Às vezes, no mesmo instante, com uma grande angular ou uma tele, são fotos completamente diversas. Né? Um pouquinho de enquadramento ali, um pouquinho de exclusão do enquadramento ali, já faz diferença. Faz total diferença. Mas aí o editor, ele trabalha bastante com um sentimento de olhar porque ele não pode parar para ver 500 fotos. Parar de... Vou pegar uma, vou ficar olhando ela inteira. É muito aí rápido. Pega outra e olha. Não é uma análise. Você não consegue ficar analisando todas as fotos. Olhando, batendo o olho. Essa daqui me chamou a atenção. Talvez, acho que um editor de uma revista, que eu nunca editei para revista, eu não posso dizer, né? Mas um editor de jornal diário, como eu, de agência, não tem. Você tem que ter rapidez e treino, de olho mesmo. Uma revista mensal, beleza, o cara consegue pegar. Você tem 2, 3 dias para poder ficar analisando. Será que essa é na diagramação? Porque a gente também diagramava junto, né? Com o editor de diagramação ou com o próprio diagramador. A gente também... Nossa função não era só escolher a foto, era ir ao lado do diagramador e, junto com o diagramador, a gente paginar. Paginar, porque entendeu? Uma então, foto aqui, uma foto no meio, são totalmente diferentes. Não, o tamanho, você vai abrir uma e as outras vão ser menores. Qual é a ordem? Que vem antes, vem depois. Vai misturar preto e branco com cor ou não? Esse livro, por exemplo, eu misturo 3 linguagens. Isso não é muito comum. Eu tenho foto colorida, foto preto e branco e foto infrared. Não é uma coisa que é feita sempre. Então, num jornal, às vezes a gente também separava, fazia só foto colorida, ou quando fazia preto e branco, só dava preto e branco. Então, assim, tinha toda essa... Mas agora, recentemente, era mais colorida mesmo. Sim. Só quando era uma matéria especial, que a gente queria dar um fine art, aí fazia mais preto e branco, assim. Mas eu vou voltando. O editor, ele aprende a trabalhar com o sentimento do que mais chama a atenção dele ali. É lógico que ele pode até mudar de ideia. Essa daqui me chamou a atenção, ele abre, vê a foto grande, aí, não é tão como eu gostei, e volta pro catálogo. Mas ele precisa desenvolver esse feeling, esse sentimento de olhar para algo e saber que ele vai conversar bem com o texto, ou na página, na diagramação. Tem que estar super bem informado, né, do que está acontecendo, para você não deixar de perder, né, uma imagem importante, que às vezes pode passar batido por ela não ser de qualidade tão boa. Às vezes a qualidade não é o mais importante. Às vezes tem um personagem de fundo fazendo uma cara feia, e aí ele... A imagem pode até estar um pouco tremida, pode estar um pouco desfocada, porém aquela imagem ela é fundamental no acontecimento, na coisa do jornal mesmo, da história ali, do fato. Né? Então, assim, tudo tem que ser... Você não pode ser assim, eu só vou botar foto boa, foto absolutamente focada, de teleobjetiva, com luz perfeita. Não, às vezes não. Às vezes uma foto que a luz está crítica, péssima, é a informação. Sim. Mas o editor não faz aumentar muito sua gastrite, não? Porque é um negócio diário, sabe? É um negócio diário. Não, é um estresse muito grande. Então, você tá ali, é um estresse. A hora que dava o fechamento, que a gente descia para o bar e tomava uma cerveja, meu Deus do céu. Então, mas como é que é viver nesse estresse? Porque, assim... Chegar em casa não pega no sono, meu Deus do céu, é uma Porque beleza. você tá numa adrenalina, você teve que olhar as fotos, escolher as fotos... Pense, por exemplo, no dia do 11 de setembro. Lidar com a energia negativa do fotógrafo que tá te xingando lá no bar. Falar, aquelazinha não escolheu a minha foto. Ixi, minha tem foto demais. Minha foto era melhor do que a que foi publicada. Claro, porque sempre a pessoa acha que a foto dela é melhor, sempre. O dia do 11 de setembro, que eu falei agora, eu lembrei.
Nunca me esqueço, eu ia levar minhas filhas para a escola, elas entravam a 1, né? E eu estava já meio-dia, já tinha comido, dado a comidinha para elas, pequenas. E aí eu estava ali com a TV, porque eu ficava sempre com a TV ligada e tudo ao mesmo tempo, né? Para já ir antenando. Eu entrava 1h da tarde. Não vou me esquecer nunca. Quando eu olhei, assim, aquilo... Atentado de não sei o quê. Eu vi o segundo avião entrar ao vivo, no momento. Quando eu vi aquilo, eu peguei as meninas, despejei na escola e fui correndo para o jornal e de lá saí, sei lá que horas, acho que no outro dia, nem sei. Então, assim, como que você volta para casa e dorme? É complicado. Para pegar. Eu mesma não sou uma pessoa fácil de dormir, não dormia, entendeu? Então, é um estresse muito grande para editar as grandes catástrofes, incêndios, deslizamento de Mariana, de tudo. Não, é triste porque você se envolve, né? Eu, pelo menos, me envolvo. Chego a chorar muitas vezes. Sim. E como era naquela época, não é tão distante, né? Mas já faz alguns anos, no 11 de setembro, receber essa informação internacional. Porque uma coisa é você ter ali os fotógrafos, né, na rua te entregando as fotos. E aí, como é que era você receber isso de fora? Não, então, é o que eu estava te falando. A gente tinha um sistema lá, todos os jornais têm, a Folha também tem, onde a gente assina as agências. Na época, eu acho que hoje mantém-se as mesmas, era AP, Associated Press, AFP, que é a francesa, F, que é a espanhola, Reuters e... basicamente. E isso entrava num sistema, todas as fotos. Então, você vai vendo tudo. Por isso que eu estou te falando, é um treinamento de olho muito foda, que você tem que estar muito antenada com tudo que está acontecendo, porque está entrando tudo misturado. Aí vai entrar o 11 de setembro, aí vai entrar o sorvete que o fotógrafo foi fazer para o suplemento de infantil na semana passada, entrou. E vai entrando, entendeu? Então, assim, você faz as buscas, né? Você faz as buscas, mas se você quer fazer um negócio que você não perde nada, aí você vai no todo. Senão, você faz as buscas pela palavra-chave. Aí você busca, sei lá, setembro, ou por agência, entende? Aí você vai, conforme você vai editando, aí você vai separando as fotos que te interessam numa pasta. Então, desde aquela época é basicamente o mesmo princípio? Até hoje? Eu acho que deva ser assim até hoje. Não acredito que possa ter mudado muita coisa, não. Acho que é assim. As agências é que fornecem o do exterior, né? Assim, claro, a gente ia também para o exterior fazer matérias, mas não assim, mas essas de catástrofe sempre eram fornecidas. E como é que é o apego do editor? Você falou do apego do fotógrafo. Ou como apego do editor com o quê? Então, é isso que eu quero saber. Porque você falou que o fotógrafo tem apego a imagem que fez, a né? imagem que fez. Quais são os apegos do editor? O apego do editor é depois que ele vê a página pronta, né? Que ele vê a galeria pronta, a gente fazia galerias de foto. Porque... Quem que está acima do editor na hierarquia do jornal? É o diretor de redação, né? Vamos dizer... É o diretor de redação. Está lá a página pronta, você já vai mandar imprimir, fala, vamos fechar, e chega o diretor e fala, não gostei de tal coisa. Podia acontecer isso. Poxa, aconteceu várias vezes, inclusive por outras coisas de pessoas que, por política, mandar tirar... Falar coisas, claro, aconteceu muito isso. E como Nem que ele sempre era a melhor foto que entrava por conta de, às vezes, ter N coisas que... Às vezes apareceu coisa demais, é melhor tirar, colocar outra foto. E como é que é esse sentimento de apego do editor? Claro, eu, por exemplo, tenho até hoje na minha casa, eu tenho muitas capas de jornal, assim, que você guarda, que você gosta, né? Um fruto de um trabalho. Eu guardei muitas que não eram fotos minhas. Eu tenho, mas que eu ajudei a editar, cadernos especiais, que é uma delícia, né? Você fazer um caderno especial. Você fica fazendo até os de futebol, de campeonato, a gente... Então, você guarda, né? Acaba guardando. Sim.
o apego do editor é pela diagramação e Pelo tudo produto mais. final, né? Sei. Produto final. Mas De pelo toda a jeito, montagem. pelo jeito ele é menor do que o do fotógrafo, não é? Ele é menor. Você É menor, porque você assim... fazendo os dois, quem que é mais apegado? O fotógrafo. Muito mais. Você era mais apegada do que como editora. Todo mundo é. E assim, o que me fascina num jornal, assim, o que me fascina é essa linha de montagem, sabe? Eu gosto de trabalhar em equipe. Eu fico muito... eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora que eu não tenho mais o jornal para trabalhar com os outros? Porque, assim, carreira solo, o fotógrafo é uma pessoa meio sozinha, né? Quando ele vai fotografar, ele é um sozinho, assim, né? Mas, assim, essa coisa do fotojornalismo é legal nisso, que ele é um conjunto de coisas. É diferente de um cara, um andarilho que vai sozinho fazer tudo aquilo. Do fotógrafo documental, ele é um pouco sozinho. Eu faço também, gosto, mas assim, eu gosto muito dessa coisa de você discutir, trocar ideia, não, vamos por aqui, o outro fala assim, não, acho melhor abrir essa foto. Então, assim, tem as reuniões de pauta, reuniões de fechamento. Então, assim, eu gostava muito dessa coisa. Então, isso um pouquinho eu fiquei assim... Mas depois eu comecei já a fazer várias coisas, como agora, que eu já estou ativista num coletivo. Então, acaba que eu sempre procuro trabalhar com outras pessoas, né? Que legal. Eu gosto de trabalhar em grupo. Sempre gostei de trabalhar com outras pessoas. Produção? A sua curiosidade, você falou que fez mestrado, doutorado, daí você foi para a área de comunicação, ou como é que foi? Então isso aí. Eu estava no jornal ainda, em 2013, quando eu me formei no mestrado. Eu fiz na ECA, e eu fiz sobre uma coisa que também me incomodava muito na época, que é a legenda fotográfica, porque eu achava um absurdo as legendas fotográficas que tinham no jornal, assim. Porque não é o fotógrafo que escreve a legenda fotográfica, é o próprio cara que está editando a matéria ali na hora. E aí é um desleixo completo, né? É assim. Tá, o cara tem que fechar o texto, ele tem que fechar tudo, tal. A legenda fotográfica ele faz no final, de qualquer jeito. E aí ele escreve, geralmente, o que ele está vendo na imagem. Para que isso, né? Para que uma legenda fotográfica que está escrevendo o que tá lá na imagem? Sim. Nem para cego serve, né? Porque se o cara não pode ver a imagem, ele não pode ver também o que está escrito. Então, assim, aí eu fui e falei assim, não, eu vou fazer academicamente, eu vou fazer qual é a função informativa da legenda fotográfica, né? E aí eu fiz, na época, depois, quando eu saí do jornal, em 2015, foi coincidência porque eu tinha acabado de entrar no doutorado na USP também. Então, aí foi bem mais tranquilo o doutorado, assim que eu entrei numa parte mais de arte, né? Eu fui para... Na verdade, eu não sou formada em... Minha comunicação, mestrado em comunicação e o doutorado em artes. Aí eu entrei no programa de Estética e História da Arte da USP e fiz sobre festival de fotografia, sobre fotografia contemporânea, na verdade. É o que estava mais me cativando, estudar, né? Que é um pouco bem diferente de fotografia, de fotojornalismo. Qual que é a diferença? Não, é bem diferente porque, assim, o fotojornalismo ele é uma coisa apegada ao que acontece ali, ao acontecimento, aquela documentação, aquela história. Não a verdade, como muitos dizem, porque não tem verdade, né? Eu acho que não existe verdade. Cada um tem a sua verdade, o seu olhar, a sua bagagem, o seu recorte fotográfico que vai vir com tudo que ele tem de psicológico, político, social, toda a vida dele vai estar naquela fotografia que ele faz. A fotografia contemporânea já é uma coisa que ela é mais enigmática, sabe? Ela conta história enviesada, sabe? Não é uma coisa direta. É bem diferente da fotografia documental e fotojornalismo, que é direto. Talvez ela tenha mais camadas. Ela tem. Camadas para chegar na mensagem. Não é um entendimento direto. Uhum. A fotografia contemporânea ela vem toda com uma bagagem de enigma, de mistério, né? De não ser tão direta mesmo, né? De não ser uma coisa
literal, vamos dizer assim. Ela não é literal, ela não é o que você está vendo. Você está vendo outra coisa. Ela é outra, ela tem outro sentido. Ela te provoca produzir sentidos, né? E a fotografia, fotojornalismo, meio que é o que você está vendo ali, né? Não é muito... Não tem muito... A documental também. Sim. O que não tira mérito nem de Sim, uma você nem não de quer outra, dizer gente. que uma é melhor do que a Não tem outra. nenhuma que é melhor e menor. Eu gosto de ambas, de muito, e tento fazer uma, fazer outra, entendeu? Então, assim, não é... Não tem uma melhor que a outra, né? Então, assim... E o que te instigou para fazer o doutorado? Aí me instigou... Porque você está há 20 e tantos anos só no fotojornalismo. Me instigou que eu comecei a acompanhar muito os festivais, a ir, né, a frequentar festivais e entrar em contato com essa fotografia contemporânea. Tanto é que a minha tese de doutorado é sobre o Festival Paraty em Foco, porque, na verdade, conto a história das 11 primeiras edições, 11 anos de festival, eu conto a história edição por edição, mas o grande chance é assim... Eu peguei um conjunto de fotos e fotógrafos que passaram por esse festival que eu considero assim que tinha a ver com o que eu acho que era a fotografia contemporânea, né? E fiz uma seleção, entendeu, no final. E defendi, né? Porque a tese de doutorado ela tem que ter uma hipótese e você tem que chegar no final, ou você comprova a sua hipótese, ou você também não comprova. Você pode chegar no final da sua tese e dizer, olha, no decorrer da pesquisa, eu... Essa hipótese não é verdadeira. Não acredito que ela seja verdadeira e tenho uma outra, né? Cheguei a uma outra conclusão, uma outra consideração final. Então, assim, mas no meu caso, assim, eu acho até que fui direitinho, assim. Você fez sobre o Paraty em Foco. O festival é o festival mais, vamos dizer assim, de mais público, de maior repercussão internacional. Não é o primeiro, teve outros anteriores a ele, mas ele foi um polo, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer que está na frente? Na vanguarda? Na vanguarda. Ele foi, vamos dizer, um vanguardista dos festivais, muitos festivais no Brasil inteiro, né? Então, ele foi um carro-chefe, entende? Ele puxou muita coisa, trouxe muita gente do exterior importante, assim, que o Brasil não conhecia, que nós não conhecíamos. Então, O Paraty em Foco é que tem parceria com Rotterdam, o Festival de Rotterdam? Não. Confundi? Não, acho que não. Ups! Não. E aí, assim, eu fiz as 11 primeiras edições, porque ele continua até hoje, né? Hoje ele está na 18ª edição, se eu não me engano. Primeiro porque eu tinha que dar um recorte, né? Eu tinha que parar em algum momento, eu estava em 2015. Porque senão ia ser infinito. Ele estava na 16ª, vamos dizer assim, 17ª, quando eu terminei. Então, eu parei até a 11ª, porque foi um momento que a Tanca na Brava rompeu e saiu. Então, tem as fases, né? Eu coloco as 4 fases que eu vi, e aí, de lá para cá, é uma outra fase, né? Que alguém que continue a pesquisa, que alguém quiser continuar, pode continuar. Que é uma outra fase que entrou, apesar de ser o mesmo fundador, que é o Meccarelli, né? Giancarlo Meccarelli, que foi o fundador do festival, ele continuou, então vive até hoje, está mais vivo do que nunca, o Paraty em Foco. Mas, assim, são fases que ele teve, né? Não tem também melhor ou pior, não é isso? Porque eu tinha que dar um recorte, né? Eu tinha que parar ali, que senão eu tinha que entregar a pesquisa, né? Eu tinha data para entregar. Sim. Porque são 4 anos, né? Então, não tinha mais como. Sim. Um festival, especificamente para o pessoal, serve para quê? Olha, o festival, eu recomendo a todo mundo que vá no festival de fotografia, porque é muito 10. No mundo inteiro são momentos onde os fotógrafos se encontram. Então, você tem todo tipo de atividade. Você tem palestra, você tem workshop, você tem troca de livros, livraria, você tem projeção, você tem oficinas, né?
Você tem happenings que acontecem. Que mais? Encontros, né? Um festival. Debates, né? Às vezes são com 2, 3 pessoas debatendo. Então, assim, é muito rico. As pessoas crescem muito. Por quê? Por causa das referências, né? Então, o que é importante num fotógrafo? Ele ter as referências. Ele não ser aquele cara que vive aquele mundinho dele fechado, porque a fotografia dele vai ficar sempre mais limitada. O fotógrafo que pesquisa, que corre atrás, que vai olhar, que vai se espelhar nos fotógrafos antigos, nos fotógrafos que estão em voga, esses, com certeza, vão ter uma satisfação maior do seu próprio trabalho, né? Eles vão ter um resultado melhor. Porque, muitas vezes, o fotógrafo não sabe para onde ir. O que está começando... Eu tenho até um curso que eu já dei várias vezes, que é o curso Fotógrafos Inspiradores. Para que serve esse curso? Você vai ficar falando de outros fotógrafos? Eu vou mostrar fotógrafos, eu vou mostrar referências, né? Então, porque aí o cara tem aquele start no que ele faz dentro do lugar onde ele está, seja numa favela, seja num bairro, seja num campo de futebol, seja num escritório. Ele pode estar fotografando dentro do escritório onde ele trabalha, mas se ele tem referências, não é que ele vai copiar, ele não vai copiar, ele não vai fazer igual, porque nenhum fotógrafo faz nunca nada igual ao outro. Se você colocar 4 fotógrafos aqui para fotografar esse tripé que está aqui na minha frente, você pode ter certeza que você não vai ter nenhuma foto igual a outra. É verdade. Nunca, entendeu? Então, porque cada um tem uma maneira de olhar, a referência, sua bagagem. Cada um tem uma bagagem que veio da infância, que veio do que carregou, do que viveu, do que foi reprimido, do que não foi, da liberdade que teve, do que não teve, até o que estudou, o que não estudou. Então, assim, eu falo para todo mundo que está na fotografia, referência. E, às vezes, até é uma oportunidade dos iniciantes começarem, né? Porque, geralmente, os festivais também têm concurso, não é? Sim. Ou editais para, né, quem está começando. Então, Sim. é também legal, né? Começar a expor. Convocatória, né? A gente faz muito... A gente fez, na pandemia, foi muito rico, o Festival de Imagens Periféricas, com fotógrafos da periferia e fotógrafos que não eram da periferia, e misturamos tudo junto e misturado. Foi lindo, entende? A gente fez desafios com hashtags para o pessoal. Tinham 5 eixos: sobrevivência, cultura... Oh, meu Deus do céu! Gente... Eram 5 eixos assim, temáticos, e a gente fazia o desafio, a pessoa publicava com a hashtag do desafio. E fizemos lambes pela cidade inteira, fizemos projeção. Então, assim, isso é pandemia, a gente não podia se ver, não podia se colocar. Fizemos um festival online, fazer o quê? Sim. Se vira nos 30, né? Foi o que a gente podia fazer e fizemos. Uhum. Então, e assim, foi muito legal. Foi uma maneira de festival que eu também nunca tinha visto, porque também a gente nunca tinha visto a pandemia. Sim. Até então, a gente vai em festival que são esses encontros presenciais, né? Agora teve que inventar um novo tipo de festival uma nova época que a gente está vivendo. Você falou de inspirações. Quais são as suas? Quem que você via que você era apaixonada, assim, pela fotografia? Eu acho que eu sempre gostei muito sempre da fotografia documental, né? Então, assim, Nair Benedito, os fotógrafos da F4, sempre foram muito referência minha, né? E fora do país, né? Os fotógrafos do humanismo francês, eu sempre gostava muito. Hoje em dia, eu gosto muito da fotografia africana, eu gosto bastante. Não vai me perguntar os nomes, que é tudo difícil de falar, hein? Mas, assim, eu mostro bastante, assim, nos meus cursos, né? Porque também são outras visões, né? Como é uma cultura, a gente tem muito influência da cultura europeia. De como fotografar, de como enquadrar, de como fazer tudo. Eu comecei no preto e branco. Então, para mim, né,
Cartier-Bresson, Sim. os fotógrafos humanistas. Para mim era assim, uma fotografia e era a coisa do momento decisivo, Sim. né? O instante decisivo, que na fotografia contemporânea não tem muito instante decisivo. É uma fotografia contemporânea, ela se prolonga, né? Nem sempre é aquela coisa que era, né, na fotografia mais direta, dos americanos também, né? Sim. Ronnie Willis, vários, muito que eu gosto bastante. Então, assim... mas hoje em dia... o que eu estou mais fazendo mesmo é agitação política. A gente tem um coletivo muito bom, que é os Fotógrafos e Fotógrafos pela Democracia, e a gente tem feito muita coisa legal, assim, sabe, de agitações mesmo. Fizemos agora uma coleção de cangas, assim, muito legal isso também. Essa Legal. parte de você poder usar a fotografia como instrumento, né, de uma causa também, isso é legal. Sim. Voltado no fotojornalismo. Sim, voltado para a gente defender tudo que é da democracia. A gente passou 4 anos aí difíceis, né? Sim. E essa união que a gente teve em torno do coletivo foi bom. Eu também trabalho na Arfoc, eu sou vice-presidente da Arfoc. A gente também produziu uma exposição muito bacana esse ano, que foi a Turi, que foi sobre as queimadas da Amazônia. E foi muito, muito legal essa exposição, porque ela mostrou... A gente criou salas, né? Assim, teve uma sala do fogo queimando mesmo, as imagens dos fotógrafos que foram cobrir, que foi uma desgraça, né? O que aconteceu esses 4 anos, gente, vamos falar sério. A gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade, viu? Porque não dá. E essa sala eram as fotos do fogo, e a gente colocou tudo folhas no chão, e fumaça, e sons de bicho gritando, sabe, do barulho do fogo queimando. Era bem sensorial. Aí tinha uma outra sala que era dos bichos mortos, que o povo entrava e chorava. Bicho morto, bicho queimado, fotos incríveis, assim, sabe? Dos melhores fotojornalistas. Lalo de Almeida, Wesley, nossa, o povo arrebentou mesmo nas fotos. E uma outra sala que tinha, que era depois, o pós a devastação, depois da queimada, como fica, né? Assim, o Pantanal, a Amazônia, é muito triste. E acho que foi importante a gente ter feito essa exposição, porque não podia ter deixado isso passar, né? Porque a gente não quer mais que a Amazônia queime, né? A gente quer a Amazônia em pé, né? Uhum. Então, assim, essas coisas estão me guiando muito, esse ativismo, assim, sabe? De fazer essas coisas que a imagem pode trazer. Eu não estou mais trabalhando dentro de uma redação, mas estou trabalhando sem ganhar nada pelas causas, entendeu? Mas tudo bem, normal. Sim, sim. Já estou aposentada, né? Tenho minha mísera aposentadoria, mas tenho, né? Então, Sim. dá para a gente se dedicar a coisas que nos dão prazer, né? Assim, de poder fazer essa troca, né? E a imagem, gente, nós estamos cercados de telas, não tem para onde fugir mais. Sim. Quem são os fotógrafos e as fotógrafas que estão no coletivo? Alguns nomes, não precisa citar todos. Temos muita gente boa. Temos a Evelyn Human, temos a Lela, que veio aqui, temos a Lulu, de Nair Benedito, que é, assim, nossa mestra, Eliane Andrade, a Márcia Zutti, aí temos também o João, que veio aqui, temos o Ed Vigiane. Nossa, a gente tem tanta gente boa no nosso coletivo, meu Deus. Temos fotógrafos jovens, temos fotógrafos das antigas, Paula Marina, que eu já falei dela, ela também está no coletivo. Nosso coletivo tem, atualmente, a gente fez um manifesto, a gente tem mais de 1.000 e poucas assinaturas. A Lê Anselmi, que é uma grande fotógrafa e é a nossa mentora aí para todas as coisas digitais. A gente está já com 12 mil seguidores, então, assim, a gente tem um time maravilhoso, gente. Se eu ficar citando nomes, eu vou incorrer em erros de não citar outros. Mas a gente tem muita gente boa que está dentro do coletivo, uns atuam de um jeito, outros atuam de outro. A gente tem um grupo de Zap, enfim. Vamos para a rua, fomos muito para a rua para fazer campanha mesmo,
para acabar com o obscurantismo, os valores da democracia. Por isso que a gente chama Pela Democracia, fotógrafas e fotógrafos pela democracia, que a gente começou como fotógrafos contra o golpe, mas evoluímos depois para fotógrafas e fotógrafos pela democracia, que eu acho que é o bem maior que a gente pode ter enquanto fotógrafos, né, que precisam de ter liberdade, né? Nossa atuação sem liberdade, a gente não é nada, né? Não vai conseguir contar a história. Não, vai ser receita de bolo, né? Nós não queremos mais isso. Eu tenho uma pergunta do festival, voltando para o festival, porque você tinha falado que foi recentemente, né, para uma feira / festival, e foi um formato bem legal. Conta então, um pouquinho. Isso aí foi muito legal. Até quero agradecer o César Pérez, foi quem me convidou para o Masterclass Festival Internacional de Fotografia de Bogotá. Então, foi presencial. Também para a Colômbia foi uma coisa incrível, porque eles também vinham da pandemia. Foi o primeiro grande encontro presencial e eu achei interessante, porque é um formato que mescla 2 tipos de coisas que a gente faz aqui no Brasil. A gente tem uma grande feira, que é a Fotografar, né? Fotografar Mais, organizada pelo Mozart e da revista Fox. E lá é também uma revista chamada Enfoque Visual, que tipo uma feira onde tem todas as coisas mais modernas, Canon, Epson, Nikon, drone, coisas assim, muito interessante. E, ao mesmo tempo, tinham os cursos, as leituras de portfólio, que também é uma coisa que eu acabei não falando, mas que os festivais têm muito isso. O que é a leitura verdade. de portfólio? A leitura de portfólio é um momento muito legal, que o fotógrafo que está iniciando traz as suas fotos e um fotógrafo que já é mais veterano faz, digamos assim, uma leitura, né? Dá uma opinião, dá uma sugestão, abre portas, caminhos para ele pensar a fotografia dele, questiona ele, né? E então, nesse festival de Bogotá, teve essa parte da feira, né, técnica, desde sombrinhas, assim, áudio, impressoras, coisas técnicas. Teve o palco onde tinham as nossas palestras, né, que fomos 9 convidados. Eu fui pelo Brasil, tinham 2 da Espanha, 2 do Chile, 2 da Colômbia, uma da França e uma dos Estados Unidos. A Gulmara e a Delfine, nós éramos 3 mulheres, então fotógrafas, né? E aí a gente fez cada dia, fez uma palestra. E a gente leu o portfólio também na universidade, que foi num outro espaço, né, da universidade. Então, juntou tudo isso. Eu achei interessante esse formato, sabe? Porque juntou o festival que eu conhecia daqui com a feira, né? Então, assim, tinha os interesses todos combinando. Eu gostei muito. Achei, assim, bem interessante. A qualidade também das pessoas que eles chamaram lá, a revista Enfoque Visual chamou gente de muito, muito fera mesmo, assim, sabe? Feríssima. Legal. Os colegas, muito legal. E foi agora em setembro, e eu voltei correndo, que já era eleição, já estava tudo em cima, mas deu certo, foi bem bacana eu ter ido. Fiquei muito feliz, acho que foi uma coisa... Esse ano foi um ano bem produtivo, que teve a Turi, teve esse festival, né? Foi muito trabalho, esse ano a gente trabalhou muito. Que bom, né? Que bom. E aí, só para entender lá, quando você saiu de editora, né? Você estava entrando no doutorado, né? Aí você ficou 4 anos fazendo doutorado, isso foi 2015, tá certo? 2015, eu terminei em 2019. Tá. Eu me formei em 2019. E aí, desde então, você tem feito projetos... Aí é só ir projeto, a gente se inscreve em festival, faz projeto. Aí eu fiz meu livro, né? Tudo coisas que eu não conseguia fazer durante o Estadão. Assim, quando você está trabalhando num jornal diário, você tem aqueles 30 dias de férias na sua vida, que é a hora que você respira. Aí você não tem condições
de falar, vou fazer um trabalho autoral, sabe? Pensar gente? em projetos, né? Quando você começa a relaxar, já está na hora de voltar. Entende? Então, assim, é complicado você ter projetos no dia a dia, sabe? De você trabalhar num jornal diário. Porque uma coisa vai te levando à outra, né? Então, se acaba um dia, já é outro dia, já é outra pauta, já é outra coisa, já tem outro caderno para fechar, já tem não sei o quê, uma viagem. Então, assim, eu não tinha muito tempo para mim, né? Aí, depois é que eu comecei a fazer, pude fazer o livro, né? Pude fazer começar a dar essas aulas, essas oficinas, fazer o festival de imagens periféricas. Que legal. Uma coisa do livro, como é que foi, porque você fez fotografia, as duas fotografias estão muito distantes umas das outras, né? Aí você foi lá em X data e depois voltou anos 27. depois, 27 anos depois, lá. Como é que foi para você? Porque tudo mudou. Nossa, Ou nada mudou? Eu vi um outro Brasil, gente. Para. Quando eu fui, por exemplo, na casa daqui da dona... Isso aqui é interessantíssimo, meu. A casa dela, se você olhar aqui, você vai ver que era a luz de lampião. Eu cheguei até a internet, era uma zona completamente rural. Cadê a dona Josefa? É a primeira aqui. Aqui, ó, dona Josefa. Vou mostrar a foto preto e branco aqui. Você está vendo o candeeiro aqui, ó? Uhum. Aqui ela tinha 8 filhos, né? Aqui tem 2 filhos. O marido dela. Candeeiro mesmo. Candeeiro, aqueles pequenininhos que punham. Aí, aqui eu projetei a foto em cima dela, né? Aqui. A cozinha dela já é uma cozinha normal, já tinha micro-ondas, já tinha fogão, já tinha piso no chão. A casa dela era de terra batida. Ela tinha cisterna. Então, assim, a grande diferença que eu vi foi realmente o que foi feito no governo Lula, que foi levar luz e cisterna, porque ali não tinha luz e não tinha água, né? Então, todas as casinhas, por mais pobres que fossem, tinha uma cisterna. E a importância da cisterna é enorme, porque o cara não tem que ir mais, como essa criança, pegar a água no burrinho, né? Aqui, isso aqui, imagine, assim. Ou aqui, essas outras aqui, que olha como elas lavavam roupa. É um negócio assim também que o meu livro é bem comparativo, assim, desses dois mundos. Aqui a cisterna, que parece um disco voador, né? E essas meninas aí pegando água, levando para lavar. É um trampo, né, gente? Pelo amor de Deus. Lavando na pedra. Na pedra. Aí vai lá, enxágua, traz o balde. Então, assim, eu vi um outro Brasil, né? Que as casas mais arrumadinhas, com piso, que já possibilita, né, uma higiene melhor, né? Sim. Você acha que o fotojornalista, como você falou, ele não tem... não existe uma verdade? Para mim, não existe. Existe o testemunho, né? Sim. Testemunho. Ele foi lá e testemunhou o que ele viu e ele trouxe a foto. Junto com as experiências dele. Exato. Você acha que um fotojornalista ele consegue ficar muito longe dos ideais políticos dele? Olha, eu acho que não. A visão de mundo dele, porque a fotografia é uma visão de mundo dele. É uma visão de mundo. Ou uma visão do acontecimento que está acontecendo. Exatamente. Você acha que esse sentimento político dele, ele consegue se distanciar muito? Ou é muito difícil fazer isso? Eu acho que é muito difícil. A gente é um pouco treinado a fazer isso, pelo sentido que você está trabalhando para um jornal, você está sendo pago para um jornal, você tem que trazer a foto assim, né? Vamos dizer assim, mais completo possível. Então, você vai trazer as fotos de todos... Então, eu vou te fazer uma pergunta agora. Se você tá vendo uma confusão, você fotografar com a grande angular essa confusão ou com uma tele? Já vai dar visões diferentes. Vão ser visões diferentes, porque a confusão ela está ali acontecendo. Se você pode colocar uma tela e você simplesmente excluir um determinado
assunto, vamos dizer assim, da imagem, né? Então, assim, claro que eu, como fotógrafa do Estadão, a vida inteira sempre tive isso muito em mente. Eu trabalho para o Estadão paga o meu salário. Eu vou fazer o melhor possível que possa fazer uma cobertura completa, né? Eu vou trazer barba, cabelo e bigode. Vou fazer o feijão com arroz e vou fazer mais coisa. Nunca quis voltar com uma foto só. Você tem que voltar, né, com maior gama possível de ângulos, imagens, fechado, aberto, de cima, de baixo, entendeu? Até para você também ter mais chances de entrar no... Então, assim, é óbvio que eu posso vetar uma foto e simplesmente não mostrar a foto. Na época do filme, não, porque o filme estava lá no filme, a sequência. Você teria que vetar antes de fotografar, Teria né? que eu revelar e cortar o filme e não levar para a redação, coisa que era praticamente impossível, porque a gente levava o filme para revelar e o editor ia ver. Então, assim, hoje, no digital, o fotógrafo pode muito bem não enviar essa foto, entende? Então, assim, ele pode fotografar e simplesmente não enviar. Então, ele já teve um juízo de valor quando ele não enviou determinada imagem. Então, não existe verdade, gente. Não existe imparcialidade. Isso não existe. E menos ainda o jornal, que é dono de um interesse, ele que vai querer mesmo botar o interesse dele. Ele representa uma determinada classe social, um determinado pensamento. E você é um empregado, você está sendo pago ali, né? Então, assim, claro, eu nunca deixei de brigar pelos meus ideais, nunca. Sempre minha fotografia foi muito clara. Legal. Tem pergunta? Que agora de cabeça não. De cabeça. Tá. Eu vi isso. É interessante, porque aí o fotógrafo ele sempre está ali, querendo ou não, sendo influenciado por ele mesmo. E também tem a influência da própria entidade para quem está tirando, seja ele para o jornal, para a empresa, para onde ele quiser. Qualquer fotógrafo, né? Se o cara está fazendo uma fotografia de publicidade, ele tá ali para vender o produto, então ele vai fazer uma foto feia da modelo? Isso. Esculhambada? Ou do alimento, ele tem que sempre fazer. Realmente tem os editoriais existem tanto na cabeça do fotógrafo quanto no próprio a entidade que ele está trabalhando ali. O veículo. O veículo, é isso. É que eu vou falando entidade como o veículo em si, ele tem ele tem um espírito, né? Porque não tem porque às vezes as pessoas acham que tem alguém que manda no jornal, não, mas porque você pensa de um jeito, o cara que está diagramando pensa de outro, aí o diretor pensa de outro. É uma soma ali que nasce um elemento, exatamente, um elemento novo. Tem os interesses comerciais. Que exatamente. Quando, por exemplo, muitos fotógrafos se lamentavam. Ai, minha foto não entrou. Sim, entrou um anúncio de última hora, de meia página. Acabou, não entrou a foto. A foto era maravilhosa? Era, mas o jornal vai falar, é o anúncio que vai entrar, entendeu? Então, vai entrar um carro desse tamanho na primeira página. Eu preciso pagar as contas de todo mundo. Se o carro está pagando... Aí o cara fica se lamentando. Ai, minha foto era tão boa, tinha que ter saído. Mas tem um anúncio, né? Então... Tipo, guarda ela. A gente faz um livro depois com ela. O que você acha desse movimento todo de ataque a fotojornalistas, não só o fotojornalismo, né, o jornalismo em si, e sobre criações de novas narrativas? Porque nós estamos vivendo uma coisa muito estranha, né? Porque a internet ela veio para o bem e veio para o mal. O que está acontecendo é que está sendo criada uma nova realidade, né? Parece uma coisa de seita, que ela é possível por conta da internet, né? Antigamente, para uma seita propagar,
ela demorava bastante, muito mais. Agora, uma loucura dessa começa a se acreditar em coisas que não existem, né? Então, o que está acontecendo está muito complicado, porque eles atacam a imprensa, porque a imprensa não fala o que eles querem ouvir. Mas Esse é o papel da imprensa, o né? que eles querem ouvir não existe, né? Não acontece. Então, só que eles continuam na rede deles a propagar isso. Então, isso de tanto ser repetido, ele acaba virando uma verdade. E ele vai funcionando dentro de uma bolha. Então, tem um fator psicológico muito grande ali, que vai funcionando em volta de uma bolha e a pessoa vai... Eu não tenho nada de psicologia, não entendo nada, mas assim, eu sei que os psicólogos falam muito isso, né? De que vai se formando uma catarse, né? E ali aquilo vai virando uma verdade. Então, dizer que a urna no Brasil não é uma coisa confiável, questionar uma eleição, é complicado, né? Porque o mundo inteiro sabe que isso não... Ou que a Terra não é redonda. Gente, pelo amor de Deus, a Terra não é redonda, não dá, né? Então, assim, eu acho que a gente teve esses 4 anos que a gente teve que ficar discutindo coisas que já foram sanadas, entende? A humanidade já sanou, entende? Criaram-se coisas assim. Agora, a última pauta foi essa do banheiro, o banheiro unissex. Gente, ninguém nunca falou nisso. Então, criou-se pautas assim morais que foram sufocando a pauta política, que é o que tem que ser discutido. São coisas que têm que ser separadas. O espiritual, o religioso, é em outra esfera. O Estado é laico. A gente discute coisas para o bem do cidadão. Então, uma obra que vai ser boa para o cidadão ou que não vai ser boa para o cidadão. Obras sociais, econômicas, políticas econômicas, sociais que sejam boas para as pessoas, né? Para os mais variados pessoas da sociedade, não só uma classe ou outra. Então, e aí começou-se de um tempo de 2018 para cá, começou a se discutir coisa que não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, mamadeira de não sei o quê, banheiro de não sei o que lá. Coisas assim que você fala assim, não é possível que esteja se discutindo isso. E eu vejo que esse advento é da internet. A internet veio para o bem, foi democrática, socializou a informação, mas, ao mesmo tempo, ela possibilitou essa anomalia, porque isso é uma anomalia, gente, não é uma coisa normal. Não é normal, isso não existe, cara, inventar. Ah, o ministro foi preso, todo mundo entrar em catarse, foi preso. O cara não foi preso. Como é que... Então, quer dizer que se a gente não ganhar a Copa do Mundo, o que nós vamos fazer? Nós queremos a taça? Enquanto não tiver a taça na nossa mão, a gente não acredita no resultado? Então, sabe, coisas assim que eu acho que a gente voltou algumas tempos atrás, entende? Coisas já superadas, coisas já estudadas. E hoje, infelizmente, a gente vive a era da imagem, gente. Nós somos os caras, entende? É a imagem. Como é que é? Não, é só completando. Como é que o fotojornalismo lidar com... Como é que o jornalismo lidar com isso? Como lidar? Não, eu acho que, assim, o jornalismo tem que ter sua responsabilidade agora. O que a Jovem Pan está fazendo não é responsabilidade, desculpa, não é. É estar fora sem responsabilidade. Tem que ter uma responsabilidade. Tudo que a gente publica, a gente tem que checar. Tudo, o jornalista, tudo é checado antes de ser publicado. Tanto é que, quando uma coisa é publicada que não foi checada e que é um erro,
tem o erramos. E eu já vi muito colega ser mandado embora por causa disso. Muito colega ser mandado embora, porque simplesmente não checou, não viu, ou deu uma informação errada. Então, assim, o nosso compromisso é com checar, pelo menos, se aquilo ali existe, se não existe, se foi, se não foi. Claro que todo mundo tem uma forma de ver. Todo mundo tem uma forma de ver. Agora, o fato é o fato. Você tem uma forma de ver uma briga. Você está vendo uma briga, claro, você pode fazer de um ângulo, de outro, você pode... mas teve a briga. A briga existiu, entendeu? Teve a briga. Então, a gente chega assim, a achar que aquele cara no caminhão não existiu até, né? Porque chegam a gente está vivendo uma pós-verdade tão grande, nós estamos vivendo a pós-verdade, que você fica sem saber o que é real, o que não é, entende? Mas, assim, uma coisa é você ter opinião, é você fotografar, você escrever. Outra coisa é você não checar e colocar uma mentira, uma coisa que não é fato, que não é comprovada, que não está baseado na ciência. Para que a gente tem a ciência? Na ciência não tem opinião. A ciência ela foi uma comprovação. Como o trabalho científico, o doutorado, por que é uma pesquisa científica? Porque a pesquisa científica você tem a hipótese, você vai demonstrar e você vai chegar lá no fim da pesquisa, você vai saber se aquilo que você estava pensando é ou não é. Pode não ser. Você pode não ser. Agora, você não pode chegar e querer no fim da pesquisa que o que você achou que era lá atrás, há 4 anos atrás, era. Pode não ser. Sim. Você não tem como forçar a barra, né? Então, assim... E a mesma coisa, você vai para os laboratórios, vai ser feita várias pesquisas. Agora, você vai negar a ciência? Não tem mais como negar, entende? A gente não está mais vivendo a idade da média. A gente tem a ciência, né? Então, a gente já tem alguns patamares. O que você vai falar? Parece que se criou um pouco de um mundo paralelo, né? Da realidade. Mas eu ia te perguntar se você ou conhecidos têm sofrido com... Acho que você já não está tão na rua ali, né? Mas se Sim. tem sofrido com isso, sabe? Como é que tá ir para a rua agora para fazer matéria? A gente está matéria? recebendo várias denúncias, assim, que as pessoas fotografando, às vezes nem estão com camiseta vermelha, nada, estão com roupa normal, mas só o fato de estar com uma máquina, de ser imprensa, estão sendo hostilizadas por esse pessoal. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, quando perderam a eleição, o PT perdeu a eleição em 2018, escreveu: ninguém larga a mão de ninguém e tchau. Botou a viola no saco e foi embora. E viveu 4 anos aí. Ninguém saiu por aí questionando. Aguentou-se 4 anos esse governo, entende? Agora perdeu. É assim um jogo. Não tem isso, não existe. O que está acontecendo, essa realidade paralela, não existe. Então, eu não sei como que isso vai ser resolvido. É uma coisa que está difícil, porque criou-se. 4 anos, isso aí teve um caldo de cultura. Mas é interessante você falar sobre a checagem, porque eu acho que, no fundo, é isso, né? Existe... quem estudou jornalismo sabe, né? Aprende lá no primeiro ano. Eu fiz 1 ano e meio de jornalismo. Então, no primeiro ano, a gente já aprende sobre ética, né? Ética é fundamental, é a primeira coisa. Isso. Então, assim, você sabe, entende? né? Você pode ter até um pensamento seu, você pode estar até do lado da mas você tem que ter ética. Você não pode chegar e falar assim, então eu vou forçar a barra e vai ser isso. Você pode até falar assim, essa foto aqui... eu gosto do Bolsonaro, essa foto aqui o Bolsonaro saiu sem dente, eu não vou mostrar a foto. Tudo bem, não mostrou a foto do Bolsonaro sem o dente, mas, meu Deus do céu, dizer que o Bolsonaro não estava sem o dente, você não pode poder falar. Ele estava sem o dente, entendeu? Você pode até falar assim, eu perdi a foto, não fiz a foto. Aí, ou mostrar ele num ângulo que ele fique bem, que não apareça isso. Isso o fotógrafo pode fazer. Agora, dizer isso não aconteceu, aconteceu, estava lá, tinha outras pessoas vendo. Então, assim, é esse que é o joio do trigo, que se tem que se separar. Você tem a sua opinião política, você tem a sua opinião de nascimento. Se você nasceu numa favela, numa comunidade, você vai ter um olhar
completamente diferente de uma pessoa que vem fazer uma reportagem lá que nunca esteve na favela. A pessoa que nasceu na favela, ela vai ver aquilo que aconteceu ali completamente diferente do que vem um repórter de lá da Rua Barão de Limeira para fazer uma reportagem ali. São 2 reportagens. Mas aconteceu o assassinato ali na favela? Aconteceu. Teve o tiroteio? Teve. Entendeu? Então, o que não dá é para falar, não teve, ou não sei o quê. Entende? Criar coisas assim, que é o que está acontecendo. Então, uma coisa é você ter sua opinião, e você tem e vai ter sempre. Agora, falar que não tem, que é imparcial, isso não existe. Todo mundo tem o seu lado. Sim. A sua maneira de ver, né? O que não dá é para falar que a Terra é redonda, que a Terra não é redonda, que é plana. Sim. Não tem como, entende? E as pessoas estão falando. As pessoas estão falando que a Terra é plana. Se alguém quiser conhecer mais sobre o coletivo, seu trabalho... Isso eu quero fazer minha propaganda. @fotógrafos democracia, tá? E o Instagram da gente, e no Facebook, no YouTube e no Twitter. A gente está nas 4 plataformas. Com o mesmo arroba. Não, no Twitter. Talvez não seja. No Twitter é Fotodemocracia. Fotodemocracia. Tá? Porque não teve como, por causa do nome lá, não teve como, já estava. E se vocês quiserem também me seguir, o meu é @MônicaZara, no Facebook e no Twitter é Mônica Zaratini. E no Instagram é Mônica Zara. Aí vai conseguir acompanhar você, ver suas fotos, conhecer mais. Tem o seu site também, Tem, né? o meu site é monicazaratini.com. Lá tem lá meus ensaios, tem algumas coisinhas, as teses, né? Estão lá. Ai, que legal. Obrigado. Olha, eu super agradeço vocês, foi ótimo o papo. Acho que a gente desopilou um pouquinho, né? Falou um pouco. Foi muito bom, muito bom. Conseguiu falar. A gente sempre, aqui, a gente traz todas as pessoas do audiovisual que a gente está conseguindo. A gente vai convidando, vai trazendo, conversando sobre fotografia, sobre vida, sobre como a pessoa enxerga o mundo, para as pessoas verem, né? Só quero fazer um pedido. Pode fazer. Mais mulheres aqui, porque eu acho que, se eu não me engano, eu sou a terceira de 29. Olha. Vamos deixar essa fala pública? Vai, fala, que a gente sempre falou aqui nos bastidores. Nos bastidores, a gente sempre diz, chamamos, e não sei te dizer quantas mulheres, quase nenhuma aceita. Você acredita nisso? Ah, é? E a gente fica morrendo de vergonha, porque parece que a gente só chamou homem. Então eu vou indicar um monte de mulher para vocês. A primeira convidada era uma mulher, ela vinha gravar, só que aí a pauta dela, ela não era de São Paulo, a pauta dela caiu, ela não veio. O problema tem isso também, que as mulheres, tem muitas mulheres no Rio, em Minas, tem muita gente interessante, mas... Aí outras a gente chamou... Com homens, acho que não teve nenhum, mas teve uns que cobrou para vir. Umas meninas que cobraram para vir. A gente, não, mas é uma entrevista. A gente não vai nem falar da marca, não é para fazer propaganda. É para conhecer você, para a gente conversar. Aí também não deu. E aí a gente sempre sofre com isso, que parece que a gente não quer trazer. Mas eu vou indicar então, hein? Aqui. Pronto. Depois que a gente sair daqui, eu vou dar uns 10 nomes para vocês. Combinado. Inclusive, a gente queria a Nair, né? A gente está em contato com a Nair, porque a gente quer trazer olha, ela. A gente tem que trazer a Nair para dar esse depoimento, porque essa mulher é fantástica. É nossa mestra, a cabeça dela é maravilhosa, está nativa. Sim. Tudo quanto é coisa acontecendo, ela está lá. É uma pessoa, assim... E eu que, às vezes... Tem gente que assiste podcast e não entende. O podcast, ele não é exatamente sobre fotografia. Ele é sobre histórias. Nossa, a história da Nair... Sabe, não é? Essa vocês têm que ter, viu? No final das contas, a fotografia, ele coloca no Google e dá uma olhada e vê como é que é a fotografia.
por exemplo, às vezes no podcast alguém cita uma fotografia, a imagem ali não é o mais importante, é a história que ele tem para contar sobre aquela imagem, como é que ele chegou, da onde ele veio. Eu perguntei lá no começo para você, tipo, onde você nasceu, como é que foi crescendo a bexiga, porque tudo isso faz diferença do jeito que você se construiu como pessoa e como pessoa artística, né? Quando você falou, só peguei em fotografia quando eu fiz o curso. E aí eu perguntei, mas e antes? Você não pegava? Sua avó, não sei o quê? Porque isso é o interessante. O interessante é como é que é essa pessoa daqui que tira essa fotografia, deixa eu ver as histórias dela, porque às vezes as histórias delas combinam com a minha, às vezes eu vou me entender mais ouvindo a história dela. Então, a gente está sempre aqui atrás de histórias. E são histórias de fotógrafos que é muito raro ouvir, Isso. né? É raríssimo a gente ouvir sobre as histórias de vida do fotógrafo, né? A gente ouve muito Falar ouvir sobre a fotografia da pessoa. sobre o trabalho, né? Isso. Nossa, a Nair vai ter uma vida incrível para vocês. E até falar sobre a história mesmo, né? Nem sobre a história da fotografia que ela tirou, mas sim, sobre a história dela, de onde ela veio, por que ela escolheu isso. Por exemplo, por que você não escolheu fazer fotografia de comida ao invés de fotojornalismo? Aí você tem, seu pai já era ligado a movimento político. Então, sua mãe já era professora. Então, tudo isso já... A gente não chegou nessa conclusão, mas se você for parar para pensar, isso te influenciou a ser uma menina do Grêmio. Aqui na adolescência. E como que isso tudo não vai influenciar na maneira de eu fotografar? Isso. Não tem como, gente. Para. É isso mesmo. Então, a pessoa não pode tapar o sol com a peneira, falar eu sou imparcial. Não tem isso, não tem. Então, por isso que a gente gosta de ouvir história, para todo mundo, olha, esse ser humano que fotografou isso, tem tudo isso de bagagem, e é por isso que ele fotografou isso. Esse outro ser humano que estava no mesmo local, que tirou outra fotografia, tem isso de bagagem. Por isso que ele chegou nessa conclusão visual da fotografia. Então, a gente está trazendo, vai trazer mais mulheres. Espero que você nos dê umas dicas boas. Ajuda a gente, que a gente está sempre atrás. Tá joia. Gente, obrigado. Entrem lá no site da Canon, dêem uma olhada nos nossos cursos. Não tem curso de fotojornalismo, mas tem curso de ISO diafragma obturador, que isso é essencial, pelo menos para você conseguir realmente realizar o que você estava pensando, né? Fotografia é quase sempre não. A fotografia também pode começar antes do clique, né? Na sua cabeça. Com certeza. E se você tem um domínio técnico, você consegue executar exatamente o que você quer. Então, obrigado por vir. Eu é que agradeço. Gente, Obrigada. até a próxima. Tchau, até a próxima.